sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com o Bruno Teixeira, gerente de relações com investidores da Intelbras. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre esse grupo. A empresa estreou na Bolsa em fevereiro desse ano. De lá para cá, as ações se valorizaram cerca de 56%. A Intelbras foi criada em 1976. Pouco tempo depois, lançou o primeiro PABX com tecnologia nacional e rapidamente se consolidou no segmento de telecomunicações. Ao longo dos anos, a companhia passou a produzir também equipamentos de segurança, energia e redes de comunicação. A empresa se tornou líder no segmento em que atua e tem um dos maiores laboratórios privados de pesquisa e desenvolvimento da América Latina. No país, são mais de 150 mil pontos de venda de varejo e revendedores corporativos. A Intelbras tem 60 colaboradores na China para buscar inovações e mais de 3 mil funcionários no Brasil, onde é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar. Bom, vamos começar então a nossa conversa com o Bruno Teixeira, gerente de RI da companhia, que já está conectado com a gente. Olá, Bruno! Seja bem-vindo aqui no BMC Business. Olá, Hanna, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui para falar um pouco sobre a Intelbras. Com certeza, a gente sabe, né, que esse bate-papo é muito importante, né, os investidores gostam de conhecer a fundo cada empresa, então vamos começar, né. Um dos assuntos mais falados na semana passada, né, foi o leilão 5G, que acabou aí na última sexta-feira, e depois do IPO da Intelbras, né, no início do ano, a empresa fechou um acordo com a Qualcomm para fabricar produtos, né, para essa nova tecnologia, né, já chegando a chegada do 5G. Queria que você falasse um pouquinho quais são, né, esses produtos e se a fabricação deles já começou também. Excelente ponto, Hanna. A Qualcomm é parceira tecnológica da Intelbras já há bastante tempo e o anúncio que a gente fez recentemente foi justamente visando esse novo desenvolvimento, né, do nosso produto chave para a linha de equipamentos 5G. A Intelbras vai desenvolver e produzir nacionalmente o módulo 5G e aplicar esse módulo 5G nas nossas CPS 5Gs, que são os equipamentos que vão estar na casa do assinante, seja ele uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. E a gente já iniciou o processo de desenvolvimento, as equipes já estão trabalhando, sempre pensando que a gente tem que estar com os equipamentos disponíveis lá quando a infraestrutura de 5G já estiver disponível no mercado também. Então, temos excelentes perspectivas com essa linha e já estamos com a equipe em ritmo de desenvolvimento para poder estar no tempo certo aí no mercado com os equipamentos. Pois é, né? E ainda falando sobre esse ponto, né? A implantação do 5G vai seguir, né, todo esse cronograma, né, definido aí pelo edital que aconteceu nesse leilão, e nas capitais a previsão é de que essa tecnologia seja implantada, né, até a metade já do ano que vem. Como é que está essa demanda por esses produtos que a Intelbras incluiu no portfólio? Também qual é a projeção de vocês daqui para frente? Excelente. Então, a gente está fazendo a conclusão do desenvolvimento. No início do ano, vamos passar pelo processo de homologação junto à Anatel e junto às operadoras e provedores de internet que vão fazer a comercialização do sinal 5G. E a nossa perspectiva é realmente iniciar o processo produtivo e disponibilização dos equipamentos no final do primeiro semestre, início do segundo semestre, justamente batendo com os tempos previstos no leilão 5G. Do ponto de vista de negócio, a gente enxerga essa oportunidade 5G, de acordo com as previsões, inclusive da própria Anatel, de que lá em 5 anos o acesso banda larga no Brasil vai ter cerca de 20% desse acesso com FWA, que é o acesso via 5G. Então, estamos justamente pensando nesse mercado, trabalhando a nossa linha de produtos para ser competitiva aí e ofertar essa oportunidade do brasileiro se conectar na banda larga também através do sinal 5G.
Pois é, e né, com a expansão do 5G, né, para outras regiões e o desenvolvimento também da tecnologia, vai acabar gerando uma demanda maior, né, em relação a novos equipamentos. Qual é o plano da companhia, né, para aproveitar esse novo mercado? E vocês pretendem também incluir novos produtos, né? Vocês visam fazer também novas parcerias? Sabe que essa questão do sinal 5G é uma das principais oportunidades tecnológicas que a gente vai viver no Brasil, né? A internet das coisas, a indústria 4.0, que tanto se fala, máquinas falando com máquinas. Então, o fato da gente desenvolver e produzir aqui no Brasil o nosso módulo 5G, uma das poucas empresas do mundo que fazem isso, né? Hoje são 9 empresas, se eu não estou enganado, habilitadas pela Qualcomm para produzir um módulo, e essa fortaleza vai nos habilitar realmente a aproveitar as oportunidades que o 5G vai trazer para todo mundo, no negócio agro, no negócio indústria, no negócio comércio e, logicamente, no acesso banda larga. Então, temos excelentes perspectivas. O nosso foco inicial, de fato, é ofertar essa CPE 5G que esteja lá na casa do assinante, para que ele tenha acesso à banda larga através do 5G, mas derivando desse negócio uma série de outras oportunidades que a gente certamente vai também ofertar no mercado brasileiro. E Bruno, qual deve ser o impacto, né, em relação à produção desses novos equipamentos para a Intelbras? E queria que você falasse também um pouquinho em relação a quanto isso vai aumentar a produção e também a receita da empresa. Você sabe que aqui na Intelbras a gente tem muito orgulho do nosso parque industrial, né? Nossas linhas de montagem eletrônica são classe mundial, habilitadas a montar os equipamentos de eletrônica mais modernos que a gente possa imaginar. Então, os investimentos para a fábrica são investimentos simples de ajustes, testadores, são pequenos investimentos que a gente precisa fazer, e a fábrica vem num processo de expansão, que inclusive a gente anunciou dentro do processo de abertura de capital o uso dos recursos para fazer essa expansão. Então a gente já está com a fábrica habilitada a produzir. E quando a gente fala de projeções, eu acho que o número principal, Hanna, são os números relacionados ao acesso banda larga através do 5G. Então, a gente visualiza em 5 anos 45 milhões de acessos banda larga no Brasil. Hoje a gente tem na casa de 36, 38 milhões. E até 20% desses acessos devem acontecer através de FWA, que é a internet fixa, né, na casa do assinante, no negócio ou na residência, mas através de um sinal de rádio, que é o sinal 5G. A experiência para o usuário é muito parecida com a fibra, e a gente tem a perspectiva de que essa conexão vai ocupar um share, uma fatia de 20% das conexões do Brasil lá em 2025, 2026. Então, realmente fazendo contas e sendo um player relevante dentro desse ambiente, a gente pode pensar no que isso pode trazer de receita para a companhia, né? Perfeito. E para dar conta também dessa demanda, né, dessa nova necessidade, a Intelbras prevê focar num crescimento inorgânico, ou a estratégia, por enquanto, vai ser usar a capacidade já instalada para aumentar a produção nela mesma? A gente estuda sempre oportunidades, né, de alguma aquisição, de algum portfólio complementar, alguma linha de produtos que nos interesse. Especificamente falando do 5G, a nossa estratégia é de crescimento orgânico. A gente tem as equipes de P&D já trabalhando alinhadas e em cooperação com a nossa parceira tecnológica, que é a Qualcomm. Nossa capacidade industrial está aí disponível e realmente adequada para que a gente faça a montagem e a produção desses equipamentos. Então, no 5G, o foco hoje é realmente fazer um desenvolvimento orgânico e entrar nesse mercado de maneira própria, né? Para outras oportunidades, a gente continua olhando, sim, o mercado. Hoje o Brasil vive um momento aquecido de fusões e aquisições, e a gente olha com toda a diligência algumas oportunidades que aparecem e que realmente tenham relação e nos tragam interesse para poder aprofundar o caso. Então, a gente tem um funil aí de aquisições acontecendo na companhia, e ao longo dos próximos meses a gente pode aí surpreender o mercado com algumas boas novidades.
E, pois é, e o crescimento também da Intelbras está muito ligado, né, ao investimento feito constantemente em pesquisa, desenvolvimento também, e a equipe de funcionários, né, que se dedicam a esse trabalho. Para o próximo ano, qual é o plano de investimentos da Intelbras nessa área? E eu queria saber também um pouco mais se o foco vai ser, né, se tudo direcionado para o 5G, como é que vocês estão já visando aí o próximo ano? Excelente. A gente acabou de sair semana passada de uma discussão estratégica, né, onde a gente sempre olha o ano seguinte e projeta mais 5 anos. E realmente, quando a gente olha os números da companhia para o futuro, a gente precisa manter o investimento em P&D. A gente sabe da relevância que é ter um portfólio adequado ao mercado brasileiro, desenvolvido e pensado no consumidor brasileiro. E uma boa parte dessa fortaleza está na nossa capacidade de desenvolver produtos, né? Hoje a gente tem um dos principais centros de desenvolvimento da América Latina e reinveste aproximadamente 4% da receita em pesquisa e desenvolvimento. A gente tem um orçamento previsto para o desenvolvimento do 5G, a gente estima na ordem de 150 milhões ao longo dos próximos anos, logicamente não só no que já aconteceu esse ano e o que está acontecendo para o ano que vem, mas ao longo dos próximos anos. E certamente 5G é um investimento relevante, sim, dentro das nossas projeções. Mas a gente segue investindo também na casa conectada, nos produtos voltados à inteligência artificial, nos softwares que podem levar o nosso usuário final a uma melhor experiência. E a gente vem investindo e segue investindo bastante em desenvolvimento, pensando em chegar lá no consumidor final e entregar uma solução mais confiável, mais completa e realmente mais adequada às necessidades do nosso consumidor brasileiro, né? Pois é, né? E falando agora, a gente, né, está passando ainda por essa crise, a gente sabe que muitas empresas foram impactadas também, né, pela pandemia do novo coronavírus, né? E em 1991 a Intelbras também passou por uma grave crise, né? E de lá para cá muita coisa acabou mudando, né? Tanto que a empresa vem numa fase de crescimento constante, né, e significativo. Queria que você falasse um pouquinho o que mudou em relação à gestão, né, de lá para cá. Sabe, Ana, eu acho que a questão das crises, a gestão deve sempre encarar, lógico, que com muita diligência, muita atenção, porque são momentos complexos, né? Mas também encarar como oportunidade de aprendizado e de crescimento, né? De poder sair da crise mais fortalecido do que entrou. Assim, a gente está passando por essa crise atualmente. E lá em 91, eu tenho 20 anos de casa, não vivi a crise aqui na Intelbras, mas muito do que a gente vive hoje dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, acaba sendo reflexo de alguns aprendizados e algumas decisões que foram tomadas lá em 91, há 30 anos atrás, né? Eu acho que vale a pena citar uma delas, muito forte e presente até hoje, que é o foco nos negócios. A gente, antes da crise de 91, tinha uma linha muito extensa de produtos, mas sem equipes focadas. Hoje, você pode olhar para mim e dizer, Bruno, poxa, mas esse portfólio é tão amplo, como é que vocês têm foco? A gente hoje tem praticamente 60 pequenas empresas dentro da companhia, né? São as nossas 60 categorias de produto, com equipes focadas, com pesquisa e desenvolvimento focado, equipes de mercado focadas, que conhecem a concorrência, conhecem o mercado, conhecem a evolução da tecnologia, e esse foco nos permite trabalhar um portfólio tão amplo e com resultados tão fortes, né? Um segundo aspecto que eu acho que vale a pena citar, de aprendizado lá em 91, foi a gestão participativa. Hoje a gente escuta muito colaboradores, escuta muito os revendedores, os parceiros tecnológicos do lado do fornecedor, mas também os parceiros do lado do cliente, do lado comercial. E essa gestão participativa nos habilita a tomar decisões, talvez até não tão rápido, mas certamente muito mais assertivas do ponto de vista de negócio. E isso tem sido uma realidade nossa da companhia, com os comitês internos, com a presença em campo, com a presença escutando, né, de fato, as necessidades, os colaboradores, as preocupações, e a gente segue esse histórico, né, de estar crescendo já há mais de 10 anos, pelo menos 20% ao ano.
E eu acho que não poderia deixar de citar um terceiro ponto do aprendizado lá na época da crise, né, que eu falei do foco e da gestão participativa, mas tem uma pessoa, vamos chamar assim, né, tem um participante do mercado que passou a ser parte do nosso negócio lá em 91 e é muito forte até hoje, que é o nosso revendedor, o nosso instalador parceiro. Hoje a gente trabalha muito próximo dele, escuta muito o que ele tem a dizer e é via esse revendedor parceiro que a gente tem uma fortaleza muito grande no mercado. Hoje, as mais de 80 mil revendas que se relacionam de maneira frequente com a Intelbras, de fato fazem parte do nosso negócio. A gente desenvolve o produto pensando neles para que eles cheguem com uma oferta mais robusta lá para o cliente final, para os seus clientes. E através deles, quando eles prosperam, a gente prospera junto e assim a gente vem conduzindo o negócio. Eu acho que foram 3 aprendizados muito fortes lá de 91 e que você continua vendo no nosso dia a dia, você continua escutando na nossa maneira de comunicar os nossos negócios, de ofertar os nossos produtos e realmente de se relacionar com o mercado brasileiro. Perfeito, né? E falando agora em relação aos resultados, né, do terceiro trimestre, né, a gente está vindo aí de uma temporada de balanços, o lucro, né, falando já que o lucro líquido da companhia acabou aí recuando 6,5% e o EBITDA caiu 19,8%. O que você acredita que pesou para trazer esse resultado, né, para mostrar essa performance? Bom, primeiramente, eu acho que vale citar de que o resultado a gente entende como um excelente resultado, né? Crescemos 25% a receita. E quando a gente faz uma base de comparação, é muito importante a gente olhar também para o histórico, né? De que período a gente está falando. Lá em 2020, no terceiro trimestre do ano passado, a gente viveu um acúmulo, né? Um represamento de receitas no segundo tri, que acabaram acontecendo no terceiro trimestre, e por isso a gente realmente pode estar muito satisfeito com crescer 20%, 25% uma receita em cima de uma base muito forte. E também, do ponto de vista de resultado, eu acho que a gente precisa lembrar de que a gente estava atravessando justamente uma fase inicial de uma nova realidade, né? Então, naquele momento, a gente tinha já preços ajustados a uma nova realidade cambial. Todos aqui devem lembrar de que houve uma explosão do dólar lá no final de março, abril, né, e um novo patamar de câmbio veio sendo construído. Os nossos preços já estavam adequados a essa nova realidade. Por outro lado, nossos estoques ainda estavam, né, lentamente subindo os seus custos e a gente teve uma margem bruta bastante inflada naquele momento, que contribuiu bastante para os resultados do terceiro tri. E acho que vale a pena citar também, Hanna, que do ponto de vista das despesas, que estão logo abaixo da margem bruta, a gente vivia um momento ainda de muita restrição. Então, ninguém viajava, ninguém fazia ações comerciais, né, não existiam mais as feiras todas presenciais haviam sido canceladas, a gente estava começando a se acostumar com esse mundo virtual, né, de colaboração e de trabalho. Então, imagina assim, é um cenário ideal, né? Você tem margem bruta inflada e despesas reduzidas. O resultado é realmente uma inflação muito positiva no EBITDA e foi isso que aconteceu no ano passado. A gente tentou mostrar isso já nas outras calls de resultado, mostrando que a empresa opera e a gente visualiza a empresa operando sempre numa margem EBITDA na casa de 12%, 13%, não aquela margem de 18%, a gente chegou a reportar margens de 21%, margens EBITDA ao longo do ano passado. Então, foi realmente um período muito bom do ponto de vista do negócio, mas que não reflete de verdade a realidade do negócio, né? Então, hoje a gente vive um patamar já de custos, já muito mais alinhado com as tabelas de preço e realmente, embora o dólar esteja estabilizando num patamar mais alto, a gente já tem uma tabela de preços mais adequada a esse patamar e o estoque também. E do ponto de vista de despesas, a gente já retomou algumas despesas, tanto as despesas comerciais com viagens, participação em feiras, quanto também alguns investimentos nas equipes comerciais, olhando nossa projeção de crescimento, que é bastante relevante também para o ano que vem.
Perfeito. E falando agora sobre o impacto, né, da escassez de componentes no resultado da Intelbras, você consegue trazer um panorama, né, de quantas peças, né, quantos dispositivos faltam na produção de vocês e o quanto também essa falta acaba impactando na produção? Esse eu costumo dizer que é a dor de cabeça do ano, né? De fato, a gente entrou 2021 sabendo da dificuldade com o abastecimento de semicondutores, né? Existia uma cadeia de produção bastante fragmentada que a gente já visualizava ao longo do final do ano passado. Passamos bem até agora, né? Acho que no terceiro trimestre a gente acabou reportando no nosso segmento de comunicação volumes um pouco abaixo, justamente por essas dificuldades. É um cenário desafiador. A gente está bem abastecido para o quarto trimestre, tomou decisões lá no ano passado de desenvolver produtos que pudessem diminuir a pressão em determinados componentes, para que a gente pudesse ter uma cesta maior, tanto do lado do produto quanto do lado do fornecedor, né? Para que a gente possa diminuir a pressão num abastecimento específico de algum semicondutor. Passamos pelo segundo e o terceiro trimestres que já estavam identificados por nós como sendo os mais complexos do ponto de vista de abastecimento, entregando crescimento, né, da companhia como um todo, e a gente espera concluir o quarto tri com um excelente trimestre também para fechar um excelente ano em termos de crescimento. O ano que vem, eu acho que vale a pena citar que pelo menos o primeiro trimestre e muito provavelmente o segundo trimestre a gente vai conviver ainda com esse desafio de abastecimento, né? Até que a cadeia de semicondutores se normalize. A gente sabe que vai tempo ainda, não é um processo rápido, né? Mas a gente visualiza todo o plano de crescimento sendo atendido, sim, para o ano que vem, nos 3 segmentos, tá, Ana? A gente fala tanto no segmento de segurança, quanto no segmento de comunicação, e também na segmentação de energia, tanto energia solar como energia power, que a gente costuma chamar, né, as 2 unidades de negócio que a gente tem dentro da segmentação de energia, trabalhando firme para entrar o ano de 2021 acelerado, e realmente a fábrica tem uma capacidade produtiva bastante boa, é muito eficiente, então às vezes atrasa um pouco o recebimento da matéria-prima, mas a turma da área industrial consegue dar conta do recado e colocar produto na mão do comercial para a gente poder entregar aos clientes. Então a gente entra 2022 com uma perspectiva bastante boa, logicamente mantendo toda a atenção que esse cenário desafiador de abastecimento requer. Pois é, e vamos dar um passo à frente, né, já avisando aí o último trimestre do ano, né? Queria saber se essa escassez pode impactar os resultados e também fazendo aí mais uma pergunta, né, que a pessoa fala que é a pergunta de $1 milhão, né? Vocês têm ideia de quando o abastecimento desses dispositivos pode voltar ao normal? Então, o quarto tri vem forte, tá? Eu acho que vale a pena a gente colocar aqui num contexto de que a gente trabalha muito com importação de matérias-primas, né? Então, o que eu preciso produzir e entregar dentro dos meses de novembro e dezembro, eu já tenho praticamente dentro de casa, são poucos materiais que faltam ainda chegar. Vai vir um trimestre de acordo com os planos. Esse desafio dentro da área de comunicação segue, então, realmente é uma realidade. Mas de fato vamos concluir o ano de 2021 com bastante força e realmente entregar um resultado de bastante sucesso. Eu acho que muitos nos perguntaram, né, a respeito do vento a favor que teria soprado para a companhia durante a pandemia, principalmente nessas questões relacionadas ao trabalho remoto, né, toda a parte de redes, comunicação colaborativa e unificada, realmente ajudou um pouco, principalmente no segundo semestre do ano passado, mas a gente vê toda a resiliência dos nossos negócios agora, no ano de 2021 também, e realmente vamos entregar um excelente ano ao término do quarto trimestre. Referente à pergunta do $1 milhão, eu concordo, assim, eu gostaria de ter a resposta na ponta da língua aqui, mas de fato, se a gente olhar para o nosso portfólio, todos os produtos têm pelo menos um semicondutor lá dentro, né?
e o que a gente vê é que a dificuldade ela é concentrada um pouco mais na linha de redes e um pouco mais em comunicação. Todos os demais a gente está conseguindo abastecer, tem eventualmente alguma dificuldade com todas essas questões de logística internacional também, mas de fato a gente está trazendo os equipamentos, está trazendo as matérias-primas e está disponibilizando os produtos aqui no Brasil. Então a gente espera, de verdade, conversando com os nossos parceiros lá na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, que são os grandes parceiros tecnológicos para semicondutores, que ao longo do primeiro semestre uma parte já deve começar a melhorar, mas realmente para normalizar ainda vai se esticar um pouquinho mais ao longo do ano que vem. Mas já devemos ver um pouquinho de melhora aí no primeiro semestre do ano que vem. Uhum. E ainda, né, falando rapidinho sobre o resultado ainda do terceiro trimestre, queria que você falasse um pouco sobre as performances nos segmentos de comunicação, segurança e energia solar, e também qual tem crescido e qual tem a maior participação em relação à receita na Intelbras. Excelente, excelente. Obrigado pela oportunidade de comentar os três segmentos. Hoje, segurança representa um pouco mais de 50% da receita, é o nosso principal segmento de atuação. Nesse segmento de negócios, a gente tem duas unidades de negócio, segurança eletrônica e controle de acessos. Ambas as unidades trabalharam muito bem, muito forte o terceiro TRI. A gente cresceu 25% contra o ano passado em segurança eletrônica e, especificamente, se a gente olhar a unidade de controle de acessos, o crescimento foi superior a 40%. A gente tem dentro da unidade de controle de acessos uma excelente oportunidade de crescimento. A gente visualiza o Brasil começando a adotar o controle de acessos eletrônico, né? Trocar a boa e velha chave ou o bom e velho porteiro lá liberando acesso para o controle de acesso um pouco mais eletrônico e moderno. A gente está com bastante expectativa nessa linha e realmente foi um excelente resultado para o nosso segmento de segurança eletrônica. Na parte de comunicação, que é o nosso segundo maior segmento, nesse sim a gente teve reflexo aí dessa dificuldade de abastecimento, né, desse desafio que a gente vem encarando ao longo dos últimos 15, 18 meses, e acabou refletindo um pouco na chegada de material, na produção e na entrega desses nossos equipamentos. Então, comparando contra o TRI passado, houve uma queda, e também contra o mesmo período do ano passado, um resultado um pouco inferior em termos de receita, mas a gente também tem excelentes perspectivas para o ano que vem, né, de trabalhar toda essa linha, tanto de redes quanto de comunicação, e seguir o nosso ritmo de crescimento, retomar o ritmo de crescimento que é o que a gente sempre apresentou. E, por fim, o terceiro segmento que vem se destacando, né, são as duas unidades de negócio mais recentes da companhia, então energia e energia solar, compondo o nosso segmento de energia, com crescimentos muito acelerados aí, né? A gente olha, os números são bastante expressivos, solar tem uma perspectiva de crescimento super forte. A gente já vem há 3 anos, né, dobrando, de 20 contra 19, a gente mais do que dobrou. Ano passado, esse ano contra 20, a gente está mais do que dobrando novamente, e uma perspectiva bastante forte para o ano que vem também. Um mercado bastante comprador. A gente visualiza excelentes oportunidades aí com o mercado de energia solar. Estamos desenvolvendo esse mercado em conjunto com a nossa revenda, né, habilitando o nosso revendedor credenciado, o nosso revendedor autorizado a fazer projetos também de geradores solar voltados para a geração distribuída, então, no telhado das residências, no telhado dos pequenos e médios negócios, que é o nosso foco de atuação, e a nossa unidade de energia, que vem ganhando bastante espaço aí com suas linhas de casa conectada, as próprios no-breaks, né, como complementos de linha para todas as outras categorias de produto. Então, tivemos um excelente resultado no terceiro TRI, devemos reportar também um excelente quarto trimestre agora no fechamento do ano, e realmente entrar 2022 acelerado para um ano de novo sucesso aí da companhia. Perfeito. E no final de outubro, a Intelbras, né, anunciou que os acionistas controladores da companhia, né, a família Freitas, firmaram um contrato de venda de ações da empresa com a Da Rua, que é uma empresa estrangeira de sistemas e serviços de segurança. Queria que você falasse um pouquinho o que isso muda em relação à gestão
da empresa e também do ponto de vista operacional. Perfeito. A Darro é parceira Intelbras já há bastante tempo. Quando a gente tomou a decisão de iniciar o segmento de segurança na companhia, a gente tomou a decisão de fazer toda a parte de alarmes de intrusão com desenvolvimento próprio e a parte de CFTV em parceria com alguma empresa que a gente encontrasse aí ao redor do mundo, né? Naquela época a gente identificou a Darro e começou a desenvolver as nossas linhas de CFTV com eles. Foi uma parceria comercial que deu muito certo, né? Desde 2007 a gente vem fazendo negócios e vem conseguindo crescer bastante aqui no Brasil, democratizar de fato o acesso à segurança eletrônica aqui no nosso país. E essa parceria comercial era muito forte, a gente tinha muito boas visualizações de futuro, mas como boas parcerias comerciais acabam, às vezes, tendo restrições de troca de informações, algumas questões estratégicas que eventualmente ficavam travando um processo, né, de ampliação dos negócios. E aí, em 2019, as duas empresas concluíram que valeria a pena aprofundar um pouco essa relação comercial e passar a ter uma relação societária. Então, os nossos controladores, a família Freitas, acabou vendendo 10% da companhia para a Darro, né? E assim eles passaram, além de parceiros tecnológicos, parceiros comerciais, passaram a ser acionistas da companhia. Naquele momento, Hanna, a gente já visualizava, dentro de um horizonte de curto prazo, que a companhia poderia passar por um processo de abertura de capital e lançamento de ações, né, de uma oferta primária, que poderia diluir os acionistas. E naquele momento a Darro externou seu interesse em manter os 10% como stake mínimo da companhia, né? E naquele acordo de compras a gente já previu que caso a Intelbras fosse a mercado e os acionistas se diluíssem, a família daria a oportunidade para que a Darro recomprasse direto deles, né, ações para que seus 10% fossem recompostos. E aí, o prazo pós-IPO previsto no contrato era de 1 ano para que eles exercessem esse direito, previsto já lá no acordo de acionistas, né? E eles, muito satisfeitos com a operação, muito satisfeitos com o negócio, exerceram esse direito. E o que a gente noticiou agora foi justamente esse ponto. Então, eles haviam sido diluídos de 10% para 8,6%, então eles estão recomprando esses 1,4% da família controladora. Do ponto de vista de controle, não muda absolutamente nada. Do ponto de vista de gestão da companhia, como eu citei, né, eles já são acionistas desde 2019, têm um assento no conselho, participam da administração através desse assento no conselho, são bastante ativos, discutimos bastante os planos estratégicos, e vem sendo uma relação muito boa que nada muda a partir dessa recompra, realmente é só uma recomposição desse stake de 10%, que sempre foi o interesse deles em manter conosco. Perfeito. E em julho, né, a Intelbras anunciou aí que abriu um escritório na China para cuidar da cadeia de suprimentos e também, né, ficar mais próximo aí dos parceiros por lá. Qual é a atuação da Intelbras fora do país hoje e quais são também os planos da companhia visando aí o mercado exterior? Ótimo ponto. A Intelbras tem uma operação na Ásia já com escritório próprio, iniciou pequenininho lá em 2003, né, depois expandiu um pouquinho em 2006, e o que a gente anunciou em julho foi de fato uma mudança de endereço para uma área maior. Hoje a gente tem um pouco mais de 60 colaboradores lá na China, ajudando a desenvolver produtos, ajudando a desenvolver relacionamentos comerciais, né, encontrar os parceiros mais adequados para as matérias-primas, para a produção dos equipamentos que eventualmente a gente importe de maneira acabada já da Ásia. Então é um escritório bastante ativo do ponto de vista da cadeia de suprimentos, né, e do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento. Certamente a nossa presença lá nos ajuda a priorizar os embarques para a Intelbras dentro desse ambiente
todo complexo de abastecimento, que a gente conversou um pouco aqui já, né? Então, a nossa presença lá certamente nos ajuda a diminuir rupturas e melhorar todo o processo de abastecimento. E quando a gente olha para o ambiente externo, do ponto de vista de vendas, a gente hoje opera através de distribuidores em 18 países, né? Basicamente América Latina e alguns outros países que falam português, na África, e acabam comercializando os nossos produtos. Não temos um foco grande no ambiente de exportação, a gente sempre estuda. Hoje temos uma operação interessante no Uruguai, né, com um distribuidor lá, fazendo o trabalho muito parecido com o nosso distribuidor aqui no Brasil, e a gente entende que pode agregar esse valor ao distribuidor também no mercado da América Latina. Então, a gente está sempre estudando, entendendo a melhor maneira de abordar esses mercados e nos fazer presente. Né, hoje, ainda a receita originada na exportação é cerca de 1% da nossa receita global, então tem até uma boa oportunidade para a gente começar algum projeto um pouco mais audacioso aí para a América Latina, mas por enquanto, nosso foco é Brasil. Uhum. E falando agora em relação, né, ao câmbio no patamar atual, com esse dólar tão valorizado, queria que você falasse um pouquinho, né, o que essa valorização cambial acaba impactando nos custos da Intelbras e também qual é a dependência atual da companhia em relação à necessidade, né, de matéria-prima importada. Esse é um ponto que é, de fato, um ponto bastante sensível para toda a indústria eletrônica aqui no Brasil, né? O Brasil pouco produz de componentes eletrônicos, né? E o pouco que produz, às vezes, quando a gente fala de volumes, por exemplo, que a Intelbras hoje já requer, às vezes esbarra, né, nessa questão. Então, uma parte relevante das nossas matérias-primas são importadas, né? Então, hoje, para te dar um número, eu acho que é uma referência boa para o investidor também poder acompanhar e fazer contas. Cerca de 85% do nosso custo do produto vendido tem relação com o dólar. Então, praticamente a gente importa em dólar, vende em reais, né? E essa é uma relação que precisa ter muita atenção, porque se por um lado o mercado sabe que a indústria eletrônica é dolarizada, né? Ela tem essa referência forte na moeda americana, a gente precisa tomar cuidado com o parceiro, com o preço adequado na ponta, né, para manter a eficiência dos negócios e a competitividade das nossas linhas, e também manter os resultados adequados, né, os resultados pactados com o conselho e com os acionistas. Então, é uma dinâmica muito natural para a gente tem uma capacidade de repasse de preços bastante forte. Acho que você consegue olhar o nosso resultado de 2020 e perceber essa dinâmica, né? Eu citei, quando a gente conversou um pouco sobre os resultados, né, operacionais, o EBITDA da companhia no ano passado, justamente essa capacidade de repassar o preço, mesmo antes do estoque estar refletindo aquele novo patamar de dólar, e é o que a gente vem fazendo, né, categoria por categoria. Cada um dos responsáveis pelas linhas de produto tem o seu dever aqui de olhar para o mercado, olhar para os seus custos e fazer o equilíbrio, né, dessa oferta lá na ponta para que ela seja adequada ao mercado e mantenha os nossos níveis de margem e de resultados que são previstos para a companhia. Perfeito. E só para a gente já ir, né, encaminhando aí para finalizar a nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho, né, para 2022, quais são os planos de expansão da Intelbras e também qual a expectativa, né, para o próximo ano, se a retomada, né, a gente espera que continue a retomada aí econômica, né, que não tenha nenhum percalço aí mais pelo caminho, né, se ela se mantiver, a pandemia deixar de impactar tantos negócios. O espaço está aberto aqui para você falar os planos da Intelbras para o próximo ano. Obrigado, Ana. A gente tem sempre um olhar cauteloso com relação ao andamento da economia, mas sempre muito otimista com relação aos nossos negócios, né? A gente sabe que o mercado está aí para todos, ele em algum ano pode apresentar um desafio um pouco maior, em algum ano ele pode ser um desafio um pouco menor. Ano que vem a gente entende que vai ser um ano, sim, desafiador, mas a gente encara esse ano desafiador com bastante otimismo,
Todos os nossos segmentos de atuação projetam crescimentos de receita, crescimentos de volume, né? As nossas estratégias vêm sendo muito bem aceitas pelo mercado e quando a gente fala que o negócio está indo bem, é sempre olhando o giro lá na ponta, vendo que os nossos parceiros estão prosperando, estão fazendo novos negócios e a gente vai, com isso, ganhando mais espaço no mercado brasileiro. Então, estamos cautelosos, sim, com relação à economia, mas bastante otimistas com relação às nossas projeções e muito seguros, né, que depende de nós fazermos certo, executarmos bem as nossas estratégias para que a gente entregue aí um ano de 2022 bem alinhado com o nosso histórico e realmente surpreendendo aí o mercado com bons níveis de crescimento e bons níveis de entrega de resultado. Acho que essa é a grande mensagem. A gente segue firme no nosso entendimento de que o Brasil não é um país simples, né? É um país que a gente precisa estar muito atento aos movimentos, ao que acontece lá no campo, assim que a gente vem fazendo a gestão da companhia e assim que a gente vai seguir em 2022. Perfeito, então, Bruno, esse foi o Bruno Teixeira, gerente de relações com investidores da Intelbras. Bruno, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no BMC Business, né? Mais uma vez a gente fala que é muito importante, os investidores gostam de conhecer a fundo cada companhia que vem aqui conversar com a gente, então já sinta-se convidado também para voltar uma próxima vez, tá bom? Obrigado, Ana. É sempre um prazer estar com vocês aqui e eu fico à disposição, tendo novos assuntos, novos interesses. Contem com a gente, é sempre um prazer estar aqui no canal de vocês. Prazer é todo nosso. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias no Instagram, @bmc.news e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.